Conversamos sobre o papel do gestor de mídias em nosso último encontro e já podemos entender que esse é um trabalho extenso. É importante ter um profissional que possa cuidar da comunicação externa de seu projeto para que o trabalho seja potencializado. Mas, antes de começar a postar, é importante que o gestor faça um dos trabalhos mais importantes de todo o processo com as redes sociais, que é o planejamento. Para quem trabalha no setor cultural e escreve projetos, por exemplo, o planejamento é parte crucial do processo. Com as redes sociais não vai ser diferente. Então, antes de publicar qualquer coisa, é imprescindível organizar o que será pautado e principalmente como será pautado. Nós chamamos isso de linha editorial, que é um guia que nos ajuda a definir as características que o conteúdo vai seguir. De uma maneira geral, a linha editorial pode ser traçada respondendo algumas perguntas que são chamadas no jornalismo de lead. A gente vai comentar aqui rapidinho quais são. A primeira pergunta é o quê? Qual o objetivo central do seu trabalho? E aí pode ser maior visibilidade, pode ser mais visualizações no seu site, aumentar relacionamento com o cliente, ter um número maior de vendas. A segunda pergunta é quem? Para quem está falando? Qual é o seu público-alvo? A terceira pergunta é onde? Quais são os canais de comunicação que são ideais para divulgar o seu projeto e o seu conteúdo? Como? Como se dará a comunicação? Qual vai ser o tom usado e quais os assuntos serão abordados? Quanto? Qual vai ser a frequência dos seus posts? E por último, por quê? Quais são os resultados esperados? Essas escolhas vão ser feitas coletivamente, junto de toda a equipe, mas é o profissional das redes quem colocará isso em prática. Primeiro, é importante definir quais são os objetivos pretendidos com as redes sociais. Se você quer mais acessos ao seu site, se você quer mais pessoas conhecendo o seu portfólio, se você quer discutir uma causa, é muito importante mensurar o que se busca para então poder traçar estratégias que possam concretizar o seu objetivo. E aí, a partir da definição desses objetivos que você vai entender e vai poder definir o que fazer nas redes sociais. Então, se o objetivo para as suas redes for aumentar o número de acessos ao seu site, por exemplo, é necessário criar uma estratégia e uma série de conteúdos que conduzam o seu público até o site. Se você deseja mais acesso em seu site e seu público não tem chegado até lá, é porque a sua estratégia precisa ser revista e precisa ser aprimorada. Se o objetivo é vender um serviço, por exemplo, você precisa ter chamadas de ação que sejam eficientes. Não vai adiantar um grande número de curtidas se isso não se converte em vendas, por exemplo, certo? Ter um grande número de curtidas e seguidores nas redes sociais não é garantia de sucesso e de boa presença digital. É importante traçar estratégias que estejam de acordo com seus objetivos nas redes sociais. Outro tópico importante para o trabalho é pensar qual público você quer atingir nas redes sociais. Isso pode variar de acordo com a rede em que você trabalhará, mas essa definição ela vai impactar nas produções de conteúdo para cada rede. Então, por exemplo, caso o seu público seja composto por jovens, isso vai impactar na escolha da linguagem que você vai utilizar nas redes. Então, nesse caso, você vai ter que fazer um exercício para criar o seu público que a gente chama de persona, que é o padrão do seu público-alvo. Alguns passos são importantes para poder fazer essa definição, né? E a definição de persona nas redes garante que você vai direcionar os conteúdos para o público certo. Porque a persona, ela é menos genérica que o público-alvo. Então, por exemplo, seu público-alvo pode corresponder a jovens entre 16 e 29 anos. Mas se você sabe que seu público é composto majoritariamente por mulheres nessa faixa etária em determinada faixa econômica, essa informação vai otimizar a sua dinâmica de produção de conteúdo. No link que a gente vai deixar nos materiais complementares, você vai encontrar uma matéria com dicas para poder criar a sua persona, com algumas perguntas específicas que vão orientar esse processo. Então, criada a persona e considerando as suas especificidades, pense em falar a linguagem de seu público. A sua mensagem vai ser recebida efetivamente se você se comunica de acordo com o seu público, né? Então, definido o objetivo, definido o público, é preciso pensar em como e onde isso vai ser feito. É muito importante nessa etapa de planejamento que você organize os temas que serão abordados em suas redes. E organize também a maneira como vai abordá-los, porque isso vai influenciar diretamente na sua relação com o seu público-alvo. Não basta sair postando qualquer conteúdo sobre qualquer tema.
é preciso que o conteúdo esteja alinhado aos seus objetivos e ao seu público-alvo para que ele seja efetivo. Nessa etapa também serão formuladas as estratégias para atuar nas redes sociais. Então aqui entram as escolhas de quais redes serão utilizadas e como elas serão utilizadas. Por exemplo, se o projeto é visual, o Instagram pode ser uma boa escolha para poder trabalhar o seu conteúdo. É importante decidir onde você vai estar, porque uma presença digital bem construída, ela se dá mais por periodicidade em determinado canal do que por ter um perfil em várias redes sociais. Então, só crie uma conta em uma rede social se você for capaz de mantê-la com postagens frequentes. Não vai adiantar ter várias contas e deixá-las abandonadas. Então, é legal você avaliar o que dialoga mais com seus objetivos. Outro aspecto muito importante é ter uma identidade visual. Se as escolhas visuais são confusas, isso certamente vai resvalar no alcance dos objetivos de sua rede. Então é importante definir a escolha de cores, padrões, usos de logo. Isso é fundamental para o trabalho nas redes sociais. Nesse caso, é importante que o trabalho do gestor de mídias esteja também alinhado com o profissional de design. Se isso não for possível, hoje existem ferramentas como o Canva que facilitam esse processo. Agora que você já considerou todos esses tópicos, vamos partir para a produção?